Matheus Teixeira, todas as fichas apostadas em São Paulo, maior colégio eleitoral do país. 2022, se Jair Bolsonaro tivesse uma vantagem maior de votos, um pouco mais de votos, principalmente na capital e na região metropolitana, ele tinha vencido a disputa presidencial. É por isso que Lula não quer deixar São Paulo descoberta. É certeza de derrota? Certeza. Muito improvável que Lula ganhe em São Paulo e que Fernando Haddad ganhe o Palácio dos Bandeirantes. Mas a questão aqui é uma diferença pequena para não permitir uma vitória nacional de Flávio Bolsonaro. Perfeito, Uribe. Inclusive, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na entrevista que deu a jornalistas ontem, ele destacou que o presidente Lula quer que ele deixe bem demarcadas as diferenças entre o governo anterior e o governo atual, ou seja, que vai haver sim uma nacionalização da disputa em São Paulo. Geralmente, os candidatos tentam tirar a questão nacional. Por exemplo, Eduardo Paes não vai querer trazer a questão nacional para a realidade do Rio de Janeiro, vai tentar discutir ali os problemas do Estado, mas em São Paulo vai ser diferente, principalmente pela decisão do presidente Lula de escalar ali um time, digamos assim, só de ministros dele para concorrer em São Paulo. Simone Tebet, Marina Silva, Fernando Haddad e Márcio França. Os 4 devem ser candidatos. Ainda não está bem definida como vai ser essa configuração, mas sim, 4 ministros do presidente Lula que integraram o governo e, portanto, na cabeça do Palácio do Planalto, vão ter mais autoridade, vão conseguir, da melhor maneira possível, defender o legado deixado por esse terceiro mandato do presidente Lula. Essa é a intenção, justamente nacionalizar a disputa e também trazer ali uma diferença um pouco menor. A expectativa, inclusive do PT, é que o favoritismo é muito amplo de Tarcísio de Freitas. Talvez ali, se Tarcísio virasse candidato a presidente, a direita bolsonarista tentasse botar um novo nome, ainda não testado nas urnas, o PT até poderia ter uma razoável chance de vitória. Mas, em se concretizando esse cenário de Flávio Bolsonaro pré-candidato a presidente e Tarcísio candidato à reeleição, o favoritismo é muito grande e as pesquisas mostram isso. Mas não quer dizer que uma derrota eleitoral pode também ser uma vitória política. Pode o PT perder as eleições em São Paulo, mas conseguir reduzir a diferença e também trazer o presidente Lula até com uma diferença ainda menor. Pode ser que Fernando Haddad perca para Tarcísio de Freitas, por exemplo, por uma diferença de 5, 10%, mas que o presidente Lula consiga ao menos emparelhar ali, ou pelo menos bater cabeça um pouco com Flávio Bolsonaro, para não deixar essa diferença muito grande. A gente, inclusive, trouxe pesquisa ontem da Real Time Big Data que fez um levantamento específico sobre a disputa nacional em São Paulo e mostra que Flávio Bolsonaro, sim, está à frente do presidente Lula, mas essa dianteira não pode ser ainda maior. Essa é a visão do Palácio do Planalto, porque a gente está falando de São Paulo. Não é só o estado mais rico e mais importante, como também o mais populoso. Portanto, o que define a eleição, geralmente, passa muito por São Paulo. Isso, historicamente, a gente vê isso acontecer e nesse ano não deve ser diferente. Geralmente o PT tira uma diferença grande no Nordeste e perde em São Paulo. Mas como vai ficar esse cálculo? O ideal é que a diferença do Nordeste seja muito grande a favor do PT e a diferença contra o PT seja pequena, justamente para surtiu o mesmo efeito que 2022, quando o presidente Lula acabou que, contabilizando todos os estados, ganhou a eleição. Portanto, esse é o objetivo que está muito claro já do governo federal. Escalar o que tem de melhor, que na visão do Palácio do Planalto são justamente esses ministros que estão com visibilidade nos últimos 3 anos. Por exemplo, Fernando Haddad foi o chefe da pasta econômica. Sempre tem um grupo de jornalistas no Ministério da Fazenda. Tudo que ele fala é notícia. Ele está sempre na vitrine. E o presidente Lula deixou ele na vitrine para ele concorrer nas eleições. Ele até resistiu, tentou não ser candidato, mas depois de dar toda essa visibilidade, ele tem sim que ser candidato. Essa foi a ordem do presidente Lula, que muito provavelmente vai ser cumprida por Fernando Haddad, que ainda não diz claramente que é candidato, mas a gente já sabe. O nome do PT para o Palácio dos Bandeirantes é o do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Uribe, Tainá.